gravidade não perdoa. A lei da gravidade? A lei da gravidade não perdoa. Tem que fazer barulho. Boa noite a todos. Eu sou o Luiz Carlos, estou aqui para fazer a nossa abertura de hoje. Então, vamos para os recadinhos que nós temos. Primeiro recado: por favor, mantenham os seus celulares desligados para que não tenhamos interferência nos trabalhos. Segundo, aceitamos as doações para o brechó, porque nós estamos entrando no inverno e a necessidade dos humildes é muito grande, então a gente conta com a colaboração de todos vocês e nós individualmente também, para que possamos auxiliá-los nesse momento, principalmente com roupas masculinas, roupas de criança, né? Que são as coisas de maior necessidade. Então, tendo feito esses dois avisos aí, vamos fazer o nosso pequeno relaxamento, fechando nossos olhos, procurando nos entregar a este momento de corpo e espírito, para a fim de elevarmos nossas vibrações à fraternidade que nos assistem agora, para que possamos receber de todos os nossos amigos espirituais que trataram desta casa da melhor forma possível para nos receber. Vamos saudando a fraternidade dos humildes, vamos saudando os protetores da nossa casa, vamos saudando a Brogotá e a sua equipe que higienizaram todas as dependências aqui da casa e defendem para que nós possamos estar bem aqui. Vamos saudando a Ricardo e seus lanceiros para que nos cuidem e mantenham limpas todas as energias que foram nessa casa e que não deixe nenhum espírito que não sejam os enviados de Jesus perturbarem nossos trabalhos. Vamos saudando também aos elementais que cuidam das nossas águas, os pretos velhos, e ao mesmo tempo vamos pedindo também àqueles que estão em casa que, por favor, deixem suas águas perto das suas presenças, para que elas também possam receber todos os fluidos das águas que nós recebemos aqui, da nossa purificação. Vamos saudando também a Ismael, que é o nosso governador do país, nesse momento de grande turbulência e muitos problemas e muita doença, para que possamos ajudar com as nossas vibrações também e agradecendo as vibrações que eles nos mandam para cuidar da nossa casa. Vamos saudando as fraternidades do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores individuais que cuidam da nossa casa também da melhor forma possível. E elevando nosso pensamento também a Maria, vamos sentindo-nos acariciados com o seu manto, com suas benesses, com suas energias, para que possamos melhorar cada vez mais a nós mesmos. E vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, que é o nosso protetor, que é o nosso governador. Vamos recebendo todas as benesses e todos os ensinamentos que Ele nos ensinou. Vamos tentando e vamos pondo em prática da melhor forma possível, para que possamos continuar seguindo o nosso caminho de evolução. E assim chegamos ao nosso Pai, que nos criou, que criou todo esse universo maravilhoso e que nos deu todas as condições necessárias para que possamos evoluir. E em agradecimento ao nosso Pai, vamos dizendo:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Sr. Luiz, fala mais próximo do microfone, um pouco mais alto, por favor. Tem que virar de frente ou aumentar o volume. Está no máximo, por isso que eu pedi para eu falar mais alto lá. Tá, ok, tá bom, tá certo agora aí? Agora sim. Chegando som para todo mundo, que bom. Eu vou aprendendo com vocês, então me perdoe qualquer deslize, não é intencional e não é desejado também, mas eu vou aprendendo com vocês. Nós vamos falar hoje, mais uma vez, sobre as leis divinas, as leis naturais, né? Porque essas leis, elas são tão importantes, elas estão na nossa alma, elas estão lá no fundo da nossa consciência, às vezes nós não percebemos, só quando nós nos afastamos dela que nós começamos a ter alguns lembretes, que às vezes também a gente não obedece. Nós somos dotados do instinto, que é aquele instinto da sobrevivência, o instinto daquele que nos faz permanecer vivo. Nós somos dotados de vários sistemas automáticos, o sistema da respiração, o sistema da reposição do nosso DNA, quando nós nos machucamos, que nós temos sistemas que curam, sistemas de recomposição, sistema alimentar, sistema de digestão que acontece assim, automaticamente. Mas somos dotados de um outro nível, que é o nível racional, que nos deu, e Deus nos deu e nos fez co-criadores com Ele desse universo que nós vivemos. Pode ser muito esquisito falar o universo que nós vivemos, mas não é, não importa que eu esteja aqui nesse pedacinho só. O que importa é que eu faço parte, que a minha ação reverbera dentro de todo esse universo. E eu recebo as energias que vêm também desse universo, e assim nós vamos convivendo e obedecendo. E que nem eu falei das leis, né? Porque nós temos as diversas leis. Nós temos a lei da adoração, que é a de glorificação e de agradecimento pela criação. Nós temos a lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio, a lei da responsabilidade, a lei da fatalidade, a lei da ação e da reação. Essa é que nos dirige da melhor forma para que nós possamos seguir no nosso caminho. E temos a lei do progresso, que é essa que eu vou falar um pouco mais, com mais vagar hoje. A lei da sociedade, a lei do trabalho, a lei da destruição, a lei da conservação, a lei da igualdade, da reprodução e, finalmente, a maior das leis, que é da justiça, do amor e da caridade, como eu já disse. O progresso, ele se dá de 3 formas. A primeira forma é o progresso material. Todos nós conhecemos o progresso material. É só a gente se debruçar na história da humanidade que a gente vê de onde nós começamos lá, praticamente igual aos demais animais, e hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui utilizando de todos os conhecimentos que a humanidade foi produzindo ao longo do tempo para o nosso benefício. O que é o nosso benefício? É nós se sentirmos mais confortáveis aqui dentro. Então, para nos protegermos das intempéries, nós temos os nossos abrigos. Para podermos avançar a noite adentro para trabalhar, para viver, para se divertir, nós temos a iluminação. Para que a gente possa se comunicar, falar, soltar a voz para longe, nós temos aí todos os sistemas. E para nos comunicarmos com o mundo inteiro, nós temos celular, etc, etc. Então, o progresso material é razoavelmente fácil de entender.
Ao lado do progresso material, que é o que nos interessa, nós temos o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual é a razão pura, estudando, analisando, pensando, é a matemática, é a filosofia, é o conhecimento da literatura, é esse conhecimento que é aplicado usando o sentimento, mas muito além do sentimento. Então o matemático, quando está se debruçando sobre as suas fórmulas lá para resolver quanto vai de concreto para aquela pista de autoestrada que ele está criando, aquilo é extremamente irracional, pura e simplesmente irracional. Ele usa o melhor do conhecimento dele para fazer aquilo. Aí você tem o conhecimento intelectual. Esse conhecimento também, ele é muito importante porque ele permite que a gente se comunique com mais facilidade, né? Todos nós aprendemos a língua, procuramos entender o mesmo significado das palavras para que a gente possa se comunicar com qualidade. E, enfim, aí chegamos no progresso moral. O progresso moral é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, porque ele envolve o nosso intelecto, ele envolve os nossos sentimentos, ele envolve as nossas emoções, ele envolve os nossos desejos, ele envolve as nossas intenções. Então, quando a gente junta tudo isso para tomar uma decisão, essa decisão nem sempre é a melhor. Se nós nos deixarmos levar por alguns dos itens que nos afastam das leis divinas. Se prevalecer o meu orgulho na decisão de ajudar o próximo, eu não ajudo. Isso não é bom. Se prevalecer a minha soberba de eu achar que eu sou diferente dos outros, isso também não é bom. Se eu não amar os outros, e se eu não pedir que os outros se amem também, isso não é bom. Se eu não fizer a caridade com os outros, também isso não é bom. Então, se eu me julgar ou como pessoa, ou como representante de um povo, melhor do que os outros, isso também não é bom. Então, tudo isso faz com que a história lá de trás, ela venha que os povos dominavam os outros povos pela força. E dentro das sociedades, as pessoas dominavam as outras pessoas pela força também. Então, aí o desenvolvimento moral, ele vem vindo e ele chega, digamos assim, na Grécia, e você tem a primeira visão derivada da filosofia do que seria a democracia. Democracia seria o governo do povo para o povo, do cidadão. A democracia na Grécia não era uma democracia perfeita, porque nem todos eram cidadãos. Tinham escravos, tinha os dominados, os que eram de outras etnias ou civilizações e que não tinham o mesmo direito que tinham os cidadãos. Então, e aí nós viemos. Nessa época, logo depois desse conceito de democracia, é que nasce o Cristo. E quando nasce o Cristo, ele vem nos trazer o verdadeiro sentimento da moral. Da moral que nós agora chamamos de moral cristã. E o que é a moral cristã? Amai o que você não quer que seja feito com você. Isso no plano individual. E no plano social? O progresso está avançando. Se revoltam contra os nobres, nós temos então a Declaração dos Direitos do Homem, em que procura, pelo menos no papel, nos tornar iguais uns aos outros sem nenhuma diferença. Porque nós sabemos que não funciona assim. Por quê? Porque o nobre continua tendo dinheiro, continua tendo poder, continua tendo o conhecimento e o restante da sociedade ainda não tem esses direitos. Aí você vem atravessando, você chega lá em 1850, mais ou menos,
ser um sujeito lá que escreve, que tenta dividir a sociedade em dois níveis, quem é empresário e quem é operário, e cria toda uma ideologia para cuidar disso, né? E nesse mesmo tempo é que está nascendo o Espiritismo, com Kardec, né? Ele recebe a visão renovada de Cristo. Eu não diria renovada, mas eu diria a visão correta de Cristo, sem os desvios que a igreja foi produzindo pelos interesses da mistura de poder político e de poder religioso sobre a população, né? Nós não podemos nos esquecer que a igreja, durante séculos, achava que era correto que a Terra fosse o centro do universo. E aí de quem dissesse que não. Teve gente que morreu por causa disso, por dizer que a Terra não era o centro do universo. E mas aí o progresso veio vindo, e com o iluminismo, e depois logo do iluminismo veio o que nós chamamos da era positivista. O que é a era positivista? É a era em que a sociedade começou a se desenvolver cientificamente e deixando a igreja para a parte moral e deixando o Estado com a parte do desenvolvimento social e o progresso científico. Feitas essas divisões, o progresso andou muito rápido. Começou a andar muito rápido. Então é no fim do ano, no fim de 1700 e pouco, que aparece o primeiro carro a vapor, é a primeira vacina contra a varíola, e assim por diante. No ano de 1850, mais ou menos, que a gente já falou, começam também a aparecer Charles Darwin, que faz a teoria do desenvolvimento das espécies, e assim por diante. E a sociedade vai evoluindo nesse progresso. Só que a ganância do homem ainda está no sentido de dominação política e territorial. Então, nós chegamos no começo do século XX e temos aí a Primeira Guerra Mundial. Que, embora, hoje a gente está falando aqui da lei do progresso, mas na lei, quando a gente fala lá das outras leis, da lei da destruição e da lei da conservação, elas agem também quando nós não somos capazes de caminhar corretamente. Elas têm poder na sua ação de nos fazer caminhar de uma forma um pouco mais rápida. Terminada a Primeira Guerra, refeita a sociedade na nova divisão territorial, o que acontece? Acontece a Segunda Guerra Mundial. Essa que começou em 1938 e foi até 1945. Teve progresso aí? Teve progresso. Só que teve um progresso muito dolorido, porque o homem conseguiu dominar o átomo e fez a bomba atômica. E em 2 explosões, ele matou mais de 400 mil pessoas em 2 dias. Né? Então, isso mostra que o progresso material, sem a observação das outras leis, das leis morais, ele sozinho não resolve a nossa vida. Ele pode nos dar um conforto, para alguns, não para todos. Mas ele não resolve a sociedade como um todo no plano moral. E de 1946 para cá, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a atualização da ONU, e onde todos os direitos humanos foram colocados novamente. Assim, no detalhe, criou-se a Organização Mundial do Trabalho, criou-se a Organização Mundial da Saúde, criou-se a Organização Mundial, o FMI, da Economia, enfim. A partir daí, com todo esse regramento, o desenvolvimento social e moral deu um grande passo. Então, nós até tivemos, em nível macro da sociedade, um grande período de relativa paz, a não ser alguns conflitos localizados, no Oriente Médio,
na Ásia, enfim, assim por diante. Mas a sociedade continua evoluindo e progredindo. E chegamos agora aqui no final do século XX e no começo do século XXI. E aí, mesmo assim, a gente percebe que, em termos morais, nós ainda não acompanhamos tudo o que aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a internet aí a partir de 1990, no 1995 a internet se propagou aqui, principalmente aqui no Brasil. Começou a se propagar, o celular chegou, etc, etc. Aí muitas pessoas acharam que a internet era um território sem lei, cada um podia fazer o que quisesse com ele. Aí começaram a criar as regras morais para sustentar a internet. Né? Agora a gente vê aí o fake news, essa coisa toda. Enfim, nós estamos atravessando uma fase da nossa existência enquanto planeta que o progresso material está colocando em risco a própria saúde do planeta. Se não houver, se o progresso moral que nós estamos fazendo com as mudanças da legislação, de todas as legislações, os acordos aí do clima, essa coisa toda. Se nós não conseguirmos restaurar este equilíbrio, as consequências serão muito danosas. É só ver o que está acontecendo no mundo em termos de situações extremas, quer de frio, quer de calor, quer de tempestades, quer de condições. Agora, e nós como pessoas? Nós também nós também progredimos. A cada existência nossa, nós progredimos. Veja bem, nós nascemos, né, nós somos gerados pelos nossos pais, nós nascemos, crescemos, vivemos e desencarnamos. Na próxima reencarnação, fazemos esse círculo novamente. Nesse caminhar é que nós vamos evoluindo. Porque nós trazemos dentro de nós todas as memórias e as ações das nossas encarnações anteriores. E aí, nós somos o produto, nós somos a nossa melhor versão individual de cada um de nós. Nós já fomos piores, hoje somos melhores e seremos melhores ainda amanhã. Então, quando a gente fala que aqui no planeta Terra nós estamos num planeta de provas e expiações, significa que nós estamos passando por esse período, assim como o planeta. Nós temos o poder, nós temos o livre-arbítrio de decidir como é que vai ser o nosso futuro a partir de cada instante. Daquilo que nós fizermos, se nós individualmente e socialmente fizermos pelo equilíbrio do planeta, nós vamos crescer. Se nós não cuidarmos do planeta, o planeta não vai crescer. E ele vai se voltar contra nós. Não individualmente, mas socialmente. Agora, individualmente, o que nós temos que fazer? Nós temos que observar que esse progresso que nós temos é para o nosso benefício e para facilitar a nossa evolução. Para que eu deixe de me preocupar com várias coisas e passe a me preocupar com a minha parte espiritual e moral, dentro da própria moral. Então, esse momento que nós estamos passando é um momento de muita reflexão. Veio aqui uma pandemia que ceifou 700 mil vidas aqui no Brasil, que nós sabemos, que nós conhecemos, eu pessoalmente acho que foi muito mais, só que nós não diagnosticamos as vítimas corretamente, ou pelo seu número real. Isso serviu de um alerta para nós, de que os nossos hábitos, a nossa sociedade deve refletir sobre esse caminho. Nós nos vimos isolados daquilo que a gente gosta de fazer. Não podia ser de casa, tinha que ficar
ou quem pode trabalhar de home office vai trabalhar de home office, muita gente acabou perdendo o emprego porque aquela atividade foi paralisada, né? Principalmente pessoal de restaurante, de eventos, enfim, essa coisa toda. Muitas fábricas fecharam, muita gente sofreu. Então, isso, o que significa? Isso significa que nós não estamos caminhando no lugar do jeito correto. E isso veio como um alerta para que nós possamos, ao enxergar essa situação num plano mais, digamos assim, num plano mais elevado, ver o que nós podemos fazer individualmente para melhorar não só o nosso progresso, mas o progresso do lugar que nós vivemos. Sabe? Porque nós, por exemplo, nós geramos muito lixo. Será que nós precisamos gerar tanto lixo? Será que nós precisamos consumir tanta coisa como nós consumimos? Essa conscientização é que faz com que, no total, todo o planeta sofra. Sabe? Pode parecer estranho assim, falar, pô, mas eu sozinho aqui, quietinho aqui, eu só faço tão pouco. Não, é um pouco do pouco que faz tudo o que acontece. Né? Então, esse é um pouco da lei do progresso que, pelo tempo, a gente pôde falar. É uma lei muito correta, é uma lei que nós devemos procurar seguir, procurar conhecer, inclusive, né? Tem muita literatura a respeito dela, e nós devemos observar, junto com as demais leis que regem a nossa existência e o nosso desenvolvimento. Era isso que eu queria conversar com vocês a respeito disso. Então vamos cerrando nossos olhos novamente, vamos relaxando na cadeira, vamos respirando profundamente, para que possamos aquietar novamente nossa mente, nosso espírito, para que possamos nos integrar novamente a esse relaxamento, essa reflexão, agradecendo profundamente o fato de estarmos aqui em paz, com tranquilidade, com serenidade, nesta casa que nos acolhe, e pedindo que as nossas boas vibrações se estendam para todos aqueles que têm necessidade, para todos aqueles que estão desamparados, para todos aqueles que são doentes e para todos aqueles que cuidam dessas pessoas, desses doentes, para todos aqueles que se consideram desamparados socialmente, que estão isolados, que estão sem emprego, que estão sem poder cuidar da sua educação corretamente. Vamos mandando as nossas vibrações para que todos possam mandar boas vibrações para os nossos governantes, para todos aqueles que têm responsabilidade social, para todos aqueles que se colocaram à disposição do povo para que eles possam ser bem intuídos, bem guiados, bem orientados, para que a gente possa resolver todas essas nossas crises, quer econômicas, quer políticas, quer sociais, para que a gente possa seguir no nosso caminho de evolução e progresso da melhor forma possível. E assim, agradecidos, vamos dizendo, graças a Deus.